demais. Então, pode ir aumentando o volume, porque você vai adorar ouvir falar sobre esse produto indispensável no seu dia a dia. Aliás, ele é sempre bem-vindo. Acompanhando a média no café da manhã, durante as refeições, para fazer aquele lanchinho rápido. Pode ser francês integral de forma, sem glúten, com glúten, tem para todos os gostos. E para ser sempre gostoso, quanto mais fresco, melhor. Então, e eu e você somos apaixonados por ele. Afinal, quem é que resiste a um pãozinho quentinho? Então, vamos abrir as fornalhas e começar a semana de um jeito super gostoso. E já que você adora colocar a mão na massa, vai conhecer mais sobre o irresistível universo dos pães. Com ele, que vem de uma família de cozinheiras e doceiras e fabrica artesanalmente pães que provocam sorrisos. Vou dar boa noite a este padeiro impecável, que é o Marcelo Martins. Como é que você está, Marcelo? Obrigado. Tudo bom, querido? Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Rony. Você Obrigado. viu que eu falei contigo em off. É uma paixão que eu tenho por boulangerie, mas não tenho nenhum talento. Não Mas é matemático e é muita prática. Exatamente, E amor também, né? Claro, claro. Como é que um baiano como você foi se apaixonar por pães? E quero que você fale um pouco da alegria também. Bom, como você disse, minha família é toda envolvida com a gastronomia, né? Eu sou baiano e estou há 13 anos em São Paulo e aprendi a fazer pão com a minha mãe, que mora em Salvador, é baiana, e é especialista no pão delícia, que é um pão tipicamente do Nordeste, mas que também tem uma popularidade muito alta na Bahia. Eu conheço o né? pão delícia. O pão delícia, que realmente é Mas delicioso. só tem lá. Tem lá, tem em Recife, né? Tem alguns estados do Nordeste e aqui em São Paulo também, já tem alguns lugares. Aonde? Além da alegria, tem alguns restaurantes, alguns bistrôs que oferecem o pão delícia. Mas fala da alegria, então. Alegria é uma padaria que acabou de nascer, é um projeto pessoal, um sonho meu, e é uma padaria brasileira, né? Então a ideia é a gente trazer pães brasileiros. Então a gente oferece, além do alegria, a gente tem o pão delícia, a gente tem o pão carteira, pães que estão aí, foram desenvolvidos por brasileiros, né, e que trazem também ingredientes nacionais. Então nós desenvolvemos pão de açaí, né, pão com pimenta e azeite de dendê, né, o pão de queijo, o tradicional pão de queijo mineiro, que é o mais brasileiro de todos, sem dúvida, né? A gente trouxe uma releitura também com tapioca, então ele tem tapioca na massa e também os granulados de tapioca. Então é uma padaria que a gente não chama nem de boulangerie e nem bakery. É uma padaria realmente, essencialmente brasileira. Agora, o pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Olha que coisa mais linda, eu adoro pão. Quais são os seus primeiros registros? Como é que começaram a fazer pão? De quando é a criação deste impecável alimento? Bom, o pão, Rony, ele surgiu, ele meio que se confunde com a história da humanidade, né? Já nos tempos primitivos, né, o homem descobriu que os cereais, né, principalmente o trigo, misturado com água, ele formava uma massa, naquela época ainda muito dura, mas de um sabor gostoso, de um sabor agradável, né? Então, daí ele descobriu que aquela massa, na pedra quente, ela assava e ficava mais gostosa, né? A partir daí o pão foi evoluindo, né? Foi passando através dos tempos, ele foi se apurando, né, as técnicas, né, e de criação desse pão. Bom, então no Egito, há 6.000 anos atrás, surgiu a fermentação dos pães, né? Então, na margem do Rio Nilo, no Egito, ocasionalmente, né, sem querer, eles descobriram que o resquício da massa misturada com uma água formava leveduras e fermentava, né? E que essa massa, depois que foi ao forno, ela cresceu, se tornou um pão muito maior do que ele era, né, de uma textura muito mais macia e de sabor muito mais agradável. Então aí nasceu a fermentação há 6.000 anos atrás no Egito. Puxa vida. Isso. Agora, de lá para o século XXI, passou muito tempo. Muito tempo. Ao longo do tempo, claro, os pães ganharam novas formas, novas texturas, novos tamanhos, novos sabores, sim, enfim. Sim. Como é que foi esse processo da criação do pão até os dias de hoje? Bom, o pão, depois que se descobriu a fermentação, ele passou por várias civilizações, né?
Não foi no Egito, logo depois ele foi na civilização grega, né? Depois os romanos adotaram o pão, né? E ele se difundiu durante o crescimento do Império Romano, né? E depois, mais tarde, foi uma das célebres frases, né, de Maria Antonieta, né, que fala que se o povo não tem pão, que coma um brioche, né? E ela foi responsável por trazer para a França os pães de Viena, na Áustria, né? É daí que nasce o termo viennoiserie, né, que são coisas de Viena. Tá. Né? Então, o pão em cada lugar, em Israel, por exemplo, foi onde surgiu a primeira padaria. Né? E na época que os gregos inventaram a fermentação, por exemplo, os judeus, né, proibiram a fermentação natural. Ou seja, eles disseram, Moisés disse que quem usasse a fermentação natural nos seus pães seria expulso da terra prometida. É o tal do pão ázimo, então? Pois é, o pão sem fermentação. Isso é um pão mais consistente, que não cresce. Além de maravilhoso, o pão tem esse monte de simbologia também, né? Sim. Além dessa, o que mais que você sabe dessas simbologias em relação ao pão? Bom, o pão, eu digo que é o alimento mais democrático do mundo, né? Além de mais popular, é o mais democrático. Ele está presente em todas as mesas, né? De todas as famílias, seja lá qual for a classe social, né? Está presente nas ruas, em restaurantes, e ele tem a simbologia mais litúrgica, né? Dessa coisa de compartilhar, né? E de ser o alimento da vida, né? O alimento sagrado. Né? E tem também uma simbologia por trás disso, que para você fazer um pão, como você mesmo sabe, requer tempo, dedicação, né? Você tem que insistir, tem que trabalhar, tem que construir, né? E ele traz um pouco da simbologia para a vida, né? De que você tem que realmente se dedicar, tem que dar o seu suor, o seu sangue para poder produzir um pão. Essas histórias todas, né, da simbologia, o corpo de Cristo, enfim, tem um monte de coisas muito interessantes com o pão, que é, na verdade, o grande alimento da humanidade. E fica impossível resistir àquele pãozinho, mas, sabe, fresquinho, quentinho. Hoje em dia, você pode ter certeza, o pão é um dos alimentos favoritos, não só dos brasileiros, mas de toda a humanidade, né? Como é que o pão chegou às nossas mesas? Porque aí deve ter um processinho também no meio do caminho. Ou já veio direto? Então, não, o pão, para você ter uma ideia, vou te falar do pão francês, que hoje é o pão mais popular, né, no Brasil. Né? O pão francês é o pão que lá na França não existe. Não existe. Mas o pão francês chegou no Brasil no começo do século XX, né? Mais ou menos aí em 1910, quando os brasileiros começaram a viajar para a França, para a Europa, né? E descobriram lá um pão delicioso, né? De uma casca dourada, um miolo macio, gostoso. E era a época da Belle Époque, né? Então, quando esses brasileiros retornavam ao Brasil, eles transmitiam, né, como é que era esse pão para os padeiros aqui no Brasil. E aí, as várias tentativas de fazer o pão, que na época era francês, deu nesse pão que hoje a gente tem aqui no Brasil de uma forma muito popular. Né? E que de nada se parece com o pão francês. Na verdade, o pão aqui, em algumas regiões do Brasil, o pão francês, ele leva um pouco mais de gordura, um pouco de açúcar, né? Ele não só tem a água, o sal e o fermento. Né? E a nomenclatura também muda, o nome dele muda. Na Bahia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se chama cacetinho. Cacetinho. Cacete e cacetinho. Cacete e cacetinho. O cacete é a bengala, a vara. Em São Paulo é o pão francês. Né? No Ceará é carioquinha. Aí tem, em Sergipe, Jacó. Né? Então ele realmente tem nomes bem diferentes em cada estado. Né? E eu acho que o pão tem uma variedade, a gente está vendo aqui, variedade imensa, não acaba mais. Sim. Além do pão francês, quais são os pães tradicionais e aqueles que são, vamos dizer, os mais diferentes? Bom, aí a gente teria que falar por país, né, Rony? Porque cada país tem a sua
padaria, né? A França, que é a mais tradicional de todas, né? Você tem os pães mais amanteigados, que são os pães à base de manteiga, né? Que são os folhados, como o croissant, o brioche, né? Que são a viennoiserie. Mas quando você vai para a Itália, você tem pães super tradicionais, que são o pão italiano, o ciabatta, né? O campanha. Aqui, né? ó. Ciabatta, que coisa mais linda o ciabatta. Ciabatta é delicioso para fazer sanduíche. Ó, que beleza. Um Ciabatta. lanche. Sim, o ciabatta, o pão italiano, Aqui. que é o tipo italiano, pão campanha. Né? Esse é o campanha, ó. Eita, coisa boa. Quando você vai para a Alemanha, o pão alemão é um dos melhores do mundo. Né? A gente acha o pão preto, e hoje as micro-regiões da Alemanha, elas têm seu pão próprio. E o pão virou um artigo cultural deles. Interessante. Então, cada micro-região na Alemanha desenvolveu o seu próprio pão. Então, você tem uma série de pães na Alemanha super interessantes. E o pão na Austrália também é um pão delicioso. Né? Australiano? O pão australiano. Nunca provei. Você já conseguiu comer o pão da Austrália, não? O pão australiano, sim. É um pão delicioso. Muito gostoso. E aqui no Brasil... Esse que leva mel? Leva mel também. Leva mel também. Leva um pouco de cacau, um pouco de centeio, de farinha integral, né, e mel, açúcar mascavo. Barbaridade. Agora, você estava falando comigo em off do pão de queijo que você faz. Embora seja mineiro, você faz um diferente. Qual é o segredo de usar ingredientes tipicamente brasileiros, como é o caso da tapioca, por exemplo, que você falou, na produção de pães? Quer dizer, boulangerie, como você falou, é matemática. Mas você trabalha com a matemática, vamos dizer, semi-aritmética, mas também com equações de inúmeras incógnitas. É maluco isso, porque eu vou dizer, Marcelo, eu gosto de cozinhar. Faço minha massinha, tudo desanda. Não tem jeito, porque o cara que está acostumado a cozinhar faz tudo meio no olho, já acostumou com as proporções. Então eu queria que você explicasse, para quem gosta de boulangerie, de patisserie, que tem que seguir exatamente o que está ali. É uma fórmula. É uma fórmula. Panificação e, né, a boulangerie e a patisserie e a confeitaria é matemática pura. Você tem que seguir exatamente o que manda de porcionamento, de peso. A hidratação tem que ser a que está na formulação. E é realmente matemática. Agora, a mão do padeiro também conta bastante. Né? A sensibilidade, a experiência. Claro. Por isso que eu digo que a prática é a melhor forma de você aprender. Então, não desista, continue tentando a fazer seu pão, que você vai conseguir. Quem sabe, eu ligo para você. Bom, eu não sabia que você é publicitário também. Sou publicitário, de formação. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Nada. Publicidade, e larguei tudo há 1 ano e meio, 2 anos, para me dedicar exclusivamente à panificação. Panificação. Marcelo, tive muito prazer em te conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma pauta muito interessante. Não sei quem foi que armou essa pauta. Foi você, a Carolzinha ali também gosta de comida, como eu. Então, eu quero deixar um abraço para você, Marcelo Martins. Se quiser deixar algum recado, a câmera está aí. O recado é para que as pessoas de São Paulo conheçam a Alegria. É uma padaria brasileira, exclusivamente brasileira, valorizando aí e resgatando aí os nossos ingredientes nacionais. E você também está convidadíssimo a conhecer. Obrigado, okay? Marcelo. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rony. Esse foi só um aperitivo do que vem por aí. Não vai zapear, né? Porque estão saindo do nosso forno mais atrações, quentinhas, fresquinhas, com sabor inigualável aqui do Todo Seu. Delícia. Me espera.